Oi, pessoal. Continuando falando da Rússia aqui, né, que a gente já começou a falar semana passada, sobre uma Rússia lá do começo do século passado, extremamente pobre, deficiente economicamente, né? E isso leva a uma sociedade também em declínio, uma vez que as pessoas morriam de fome facinho, facinho. Porque, pensa bem, um país atrasado economicamente, com muita gente, um clima extremamente hostil, como eu não sei se eu já falei na última aula, né, do clima hostil. O que é um clima hostil? Um clima ruim, muito frio, difícil de produzir na lavoura e todo mundo na lavoura. Então eles não tinham um inverno produtivo, de hipótese alguma, né? Não é que nem aqui que você vê a terra planta, colhe, não existe isso, né? No inverno você tem que ter a comida acumulada, né? Para não morrer de fome. Milhares e milhões de pessoas morreram na Rússia por fome, literalmente por não ter o que comer, tá? E os países anexados a ela, sempre com muitas guerras, muitos conflitos. Por exemplo, eu estou lendo um livro de uma pessoa desses países colados à Rússia, que ela não conhece o mundo sem guerra, da Eslovênia. Ela não conhece o mundo sem guerra. E o que acontece? Ela tem falas dessa maneira. Se você chega numa cidade dessas e não há gatos, se não tem gato e cachorro, é porque já comeram os ratos, porque já comeram os gatos, porque já comeram os cachorros. Porque quando você não tem o que comer, literalmente, nenhuma batata, não vai ser nem um pedaço de pão, nem nada você vai ter. Então você come o que tem. Então é muito triste a vida desse país. Como que é isso? Então é assim, a Revolução Russa teve duas fases. Lá em 1905, com o Domingo Sangrento, né, onde as pessoas começam a reclamar para o czar, Nicolau II, sobre que eles precisam de melhores condições de vida. E o exército do czar matou todo mundo, milhares de pessoas ali. Então, a segunda fase começa em setembro, né? Em setembro, lá em 1917. Em 1917, nós estamos na Segunda Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial. Então, olha só que cara doido, né? Ele mandou o exército sem comida, sem arma, para morrer mesmo milhares de pessoas. Tudo doido nesses governos absolutistas, né? Só ele manda, só ele faz, só ele acontece. Então o pessoal queria tirar esse cara. Então, a partir de 1917, existe um movimento, né? Com Lenin liderando os bolcheviques, que lá tem os mencheviques que são de direita, os bolcheviques de esquerda, e eles tiram de fato, né? O Nicolau, tiram o absolutismo e eles querem impor, o Lenin quer impor um socialismo baseado na filosofia de Karl Marx. Vocês poderiam pedir para o professor até de filosofia adentrar melhor nessa quem foi Karl Marx. É muito importante entender Karl Marx, o vestibular, inclusive, para os concursos. Marx é muito famoso. O Manifesto Comunista é o livro mais importante dele, né? E vocês deveriam ler. E esse Lenin, ele assume, né? Mas ele acaba morrendo misteriosamente. E ele tem um grande amigo chamado Trotsky, esses nomes russos, né? Trotsky. E o Trotsky é ameaçado e ele acaba fugindo, tal, não dá certo. E quem assume o poder é Stalin, um ditador também fervoroso. A gente pode perceber que em nenhum país do mundo onde existe uma ditadura, um governo absoluto, ele vai para frente. Para os pobres, não. Vai para frente para eles, da elite, né? Para quem está lá em cima. Quem é lá de cima da elite, tudo bem, quem tem dinheiro. Agora, quem não tem dinheiro, cada vez pior. Deixa eu explicar uma coisa muito séria para vocês. Vocês vão ouvir falar em Rússia e União Soviética. A União Soviética era assim, lá no começo,
A Rússia, ela tinha anexado a ela vários países. Vocês vão ver lá no mapa mental os países anexados à União Soviética. Por isso que chama União das Repúblicas Socialistas lá daquela região. Então, são vários países unidos. A Rússia, que é imensa, e mais vários países. E esses países é o que eu estava falando agora há pouco, que vivem em guerras, em conflitos, né? Tal. E em 91 isso se desfaz. Esses países se tornam independentes, em 1991, e a Rússia passa a ser Rússia. Só o território russo mesmo, tá? Por isso que agora é Rússia e antes era a União Soviética, porque unia esses países, repúblicas socialistas soviéticas, tá? O RSS. Entenderam? Tá. O que eu quero que vocês entendam? Tá. Então esse Stalin põe umas ideias que interessam mais para o governo que para o povo, como sempre, né? Mas o povo queria um governo melhor, né? Como sempre. Hoje a Rússia é um país que a gente pouco ouve falar de como estão as pessoas lá, como que elas vivem de fato. É um país comunista, que se diz comunista, mas o comunista, ao ver dos estudiosos, ele não é possível, porque comunismo, na verdade, é o quê? Comunismo é você não ser dono de terra, todo mundo produzir para todo mundo ser igualitário. Não ter um sistema de governo como esse que está lá. Então, o que acontece? Eu tenho uma terra, eu produzo e divido com todo mundo, eu não vendo. Mas isso, na cabeça do ser humano, até hoje, não é possível. Porque eu quero ter mais que o meu vizinho. Funciona assim. Eu quero ter mais que o outro, eu quero ter mais conforto. Eu não estou contente, se eu tenho um carro, eu quero ter 2. Então, o ser humano ainda não funciona assim. A gente não sabe se um dia vai funcionar. Então, o comunismo, eles se dizem comunistas, mas eles não são comunistas. É um governo opressor. Hoje não, né? Hoje já é mais light e tal, já passam outros governos por ali, mas ele continua sendo comunista, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Espero que vocês tenham entendido que quando um sujeito quer mandar em tudo sozinho, a coisa não funciona, nunca é bom para o povo, tá ok? Muitos beijos, estamos aí a qualquer dúvida de vocês. Beijo!